Aleluia, Deus. Aleluia. Que Deus possa, neste momento, alcançar cada um dos seus filhos, cada um daquele que queira ouvir essa pequena palavra conhecida, por todos. E eu quero deixar uma palavra aqui para a memória dos meus irmãos. Abra sua Bíblia e Êxodo, capítulo 20. E primeiro, que eu quero ler alguns versículos com meus irmãos. Amém. E tem como título os 10 mandamentos. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Aleluia. Deus, ele está ali moldando o seu povo, moldando o seu povo, para que o seu povo pudesse ouvir e ficar atento à sua palavra. E Deus estava conversando ali com Moisés. É muito interessante essa palavra, porque sabemos que há uma importância muito grande. Moisés, um homem separado, e como Moisés, como você pode ver até hoje, não foi levantado homem algum com a posição de Moisés. E Moisés conversava com Deus, e Deus ali estava falando para Moisés, para levar aqueles mandamentos para o povo. E veja como é interessante a preparação, de Deus para com o povo. E ele diz: Eu sou o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E se nós olhar direitinho, até hoje, os seres humanos, eles estão presos no Egito. Eles estão presos sobre os laços daquele que tanto ele serve. Ele serve e serve com alegria a escravidão. Quantas pessoas elas são presas pelos vícios, e o vício faz com que nós cada dia mais se prenda. É um vício atraído por uma força, uma força lateral, e somos cada dia mais levados a isso, os prazeres da carne. E tendo os prazeres da carne, faz com que nós pecamos. E isso é constantemente, porque quando nós nascemos, a gente não tem pecado. Quando nós nascemos puro. E tudo a gente vamos pegando um pouco aqui, um pouco ali, e vai
se juntando dentro e vai crescendo dentro da gente, fazendo com que o lado pecaminoso ele vai se crescendo. E muitas vezes é dentro da nossa casa. Que nós, quando não conhecemos a Jesus, então andamos ovelha desgarrada e sem pastor. Então não conhecemos o caminho da verdade. Mas aquele povo ali, ele já estava um tempo com Moisés e já sabia algumas coisas que Moisés tinha passado. Essa é a importância da gente ver Deus quando está no caminho daquele que ele separa. Veja, quando ele separou, conversou com Moisés, ele conversou com Moisés numa sarça. A sarça ardia, o fogo queimava, mas não consumia a sarça. E veja que ali já começou uma história de Moisés. A curiosidade dele ver, né, o fogo no meio da sarça e a sarça não era consumida. Mas ali Deus, conversando com Moisés, veja que lindo que isso aí, que coisa maravilhosa. Na sarça, ele diz assim, para a gente adiantar, para não perder muito tempo, ele diz assim, esse é o capítulo 3, versículos 6 e 7 que eu quero ler, que diz assim, e disse mais o Senhor, eu sou Deus, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobre o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente o Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. Então aquele povo ele não estava com Moisés e Deus estava moldando Moisés para ir até aquele povo. E o gemido daquele povo estava grande, porque o inimigo, quando ele começa a agir, ele não tem dó, não tem misericórdia, e como diz, muitas vezes a gente ouve dizer, sem dó e sem piedade, né? Então, quanto mais o sangue jorra, mas ele faz por onde apertar, né, o chicote. E o povo ali gemia. Mas tinha um povo ali, um povo de Deus, os hebreus. Tinha um povo ali que Deus olhava para eles. E aquele povo, e quando é de Deus, no momento das dores, do sofrimento, quando clama, Deus ouve. Quantas vezes eu não sei como você se encontra neste momento, mas quando nós se encontramos em momento de dor, sofrimento, que nós mesmo ainda não conhecemos os caminhos do Senhor, e nós
dizemos: Deus, nos ajude, me socorre, Deus, me livra. Então, há um momento de clamor, um clamor por Deus no momento do sofrimento. E aquele povo ali no Egito, ele estava sendo assolado. O Egito apertava tanto e o clamor do povo subiu até Deus. E Deus ali estava preparando Moisés e levou Moisés. Levou Moisés. Mas uma coisa que Moisés, ele perguntou, quando ele diz assim, no mesmo capítulo 3, 13 e 14, eu quero ler com meus irmãos. Ele diz assim: então disse Moisés a Deus: e eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntar qual é o seu nome, que lhe direi? Deus é maravilhoso. Deus, ele surpreende todas as coisas, né? Ele diz a Moisés, e diz Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Eu sou. Por que eu sou? Porque Deus é maior do que todas as coisas. Porque Deus, ele age de forma diferente. Porque Deus é o suprimento de todas as coisas. Eu sou, eu posso, eu faço. É Deus. Esse é o Deus de todo, de tudo, de todo o universo. Criou o céu, a terra. Eu sou o poderoso Deus de Israel. Aqueles que estão sob os pés de Faraó, arrastado, massacrado. Eu sou, eu vou tirar. Então, Deus é desse jeito. Deus é maravilhoso. Então ele diz aqui, e ele diz: eu sou Deus, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse é os cuidados que Deus vem tendo de todas as épocas, décadas e milhares de anos, com a preocupação com o ser humano, sempre procurando equilibrar, sempre procurando ajustar, mas o ser humano, ele é difícil. Então, quando vem uma proposta do outro lado, ele já não olha para aquela que está sendo certa, sincera, reta e um endereço do céu. Que por muitas vezes diz: eu não quero, porque quantos diz assim: eu não quero compromisso, para que ninguém possa me cobrar. Amado, você é cobrado pelo que você é. Se você nunca quiser nada, você não vai ser cobrado. Mas e o seu direito de você um dia ter uma palavra com Deus e Deus dizer a você que você vai perguntar para você algo que você não vai poder responder. Então, você, neste momento, você possa se interagir e ter a coragem de dizer: eu quero conhecer algo de Deus. Ah, irmão Pedro, mas eu não sei como fazer. Pergunta para Deus. Pergunta para Ele.
porque Ele vai te explicar tudo direitinho no teu sono. Ele vai te enviar alguém para te falar. E nunca vai ficar uma pergunta sem resposta diante de Deus. Ele é maravilhoso. E Ele é zeloso. E Ele diz ao povo: não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a serviras, e nem a serviras, porque eu sou o teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Quando nós não demos ouvido para Deus, está certo que para dar ouvido a Deus, tem que conhecer as palavras. E se você não conhece, por isso que tem muita gente que diz que não quer compromisso e não quer conhecer. Muitos deles se afastam da palavra de Deus porque não quer ir profundo, não quer conhecer. Porque sabe que quando você conhece, você é cobrado pelo que você conhece, pelo que você sabe. Ninguém vai ser gerente de uma loja se não sabe escrever, não sabe somar e multiplicar. Ninguém vai ser escolhido para tomar conta de um país se não tem o ato de governar. Então, será cobrado por aquilo que você conhece. E esse é o motivo que Deus ele diz: porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, Ele zela pelos que é seus. Ele estava zelando por aquele povo que estava com Moisés, que em todas as palavras que ele falou para Moisés, nenhuma delas saíram da programação. Então, tudo que Deus fala para mim e para você, Ele cumpre. E por muitas vezes, nós falamos até na nossa casa, no meio dos nossos familiares, nos nossos filhos, nos nossos parentes. E eles conhecem e sabem a verdade. Mas o mundo, com as suas propostas, vai arrastando. E eles vão se alegrando com aquele arrastamento. Eu costumo dizer que é uma chuva, e essa chuva ela faz uma inundação, e a correnteza das águas ela vai pegando aquele que está espesso e vai levando. Aí vai batendo nas curvas, e vai batendo na rebanceira, nos tocos, nas pedras, vai arrastando. E lá no final, todo mundo está machucado. Porque não tem alegria permanente, é uma alegria momentânea. Quando você olha para as festas, quando você olha para o desejo, são coisas prazerosas no momento, mas lá no final vem a dor. Lá no final vem o sofrimento. Veja, o homem,
quantas vezes o homem ele ganha o dinheiro e recebe o dinheiro, e quando sai do seu serviço ele vai para um outro lugar, gasta o dinheiro e quando chega em casa fica contando história, né? Às vezes são tantas histórias e ele sabe que aquelas histórias são tudo mentira. Por quê? Ele não assumiu o compromisso da casa, deixou o dinheiro no caminho e não sabe se explicar em casa. Mas a Deus vendo todas essas coisas. E por muitas vezes ele vive no mundo do engano e não quer acordar. E quando alguém fala das coisas de Deus, ele diz: eu conheço, eu sei. Mas não acorda, o sono permanece. E ele permanece nesse caminho e vai até onde ele consegue cada dia e vai pecando, vai se juntando e vai achando graça naquilo que faz e ri e chora. E quem está junto com ele também vai chorar, né? Então, a presença de Deus é real e ele é zeloso. Mas ele diz aqui, ó, um pouquinho mais embaixo, ele diz assim: e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, aqueles que odeiam a palavra do Senhor, os caminhos, os ensinamentos, ele persegue a primeira, a segunda, a terceira e a quarta geração. Mas ele faz misericórdia a milhares, ele está falando em milhares, dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Veja que maravilha. Veja como é alegre quando alguém conversa com você e sente que as palavras são de Deus. Assim como Nicodemos, só para a gente concluir. Aleluia. Jesus teve um encontro com Nicodemos e esse encontro foi de noite, né? Na madrugada. E Nicodemos disse vamos ler o primeiro e o segundo, só para a gente ter uma noção. Diz: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu faz se Deus não for com ele. Veja que coisa maravilhosa. Ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Ele percebeu que aquelas palavras ali eram as palavras profundas que Jesus estava falando dele nascer de novo, né? E era um negócio maravilhoso. E encantado com as coisas que Jesus fazia, né? E Nicodemos entendeu que ali era uma aproximação profunda de Deus e que tudo que ele escutava de Jesus era Deus falando, né? Então eu fico muito feliz quando alguém, né, ele fala de Deus, né, profundamente, e que na palavra de Deus não há engano, né? O homem erra,
todos erram, mas quando se fala de Deus, não há engano. E eu quero finalizar dizendo que ele diz: eu faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Continue na presença de Deus. Se você não conhece, passa a conhecer. Se você ama Deus, procure cada dia mais se aproximar, levando a palavra do Senhor e semeando a semente, aonde você for, para que alguém possa olhar para você e dizer verdadeiramente essas palavras são de Deus. Eu quero orar por você. Eu quero que você, neste momento, se junte comigo nessa oração, para que Deus possa entrar na sua casa, na sua vida, no meio dos seus familiares, para que Deus possa fazer um mover diferente. Ore comigo. Senhor Jesus de Nazaré, Pai de infinita grandeza, o Senhor é santo, é poderoso, a graça infinita, Jesus, de todo aquele que crê em Ti. Por isso, Senhor, que o Senhor possa visitar os corações, visita os lares, Senhor, visita os enfermos, visita, Senhor, aquele que está desempregado, precisa do sustento, Senhor, precisa, Senhor, de algo para que ele possa se erguer, Senhor, materialmente e espiritualmente. Visita essa família, meu Pai. Visita, Senhor, aqueles que estão nos caminhos, Senhor, tenebroso, entristecido, meu Pai, por não ter conhecido a Tua palavra. Papai, que neste momento ele possa, Senhor, ouvir a Sua palavra e entender que o Senhor é o Deus, Senhor, que tudo pode. O Senhor é o Deus maravilhoso, o Deus que cura, que salva, que liberta, o Deus que entra, Senhor, na rocha, sai do outro lado. O Senhor é o Deus que entra no oceano e vai sobre as profundezas do oceano visitar as suas criaturas. Ah, Senhor Jesus de Nazaré, o Senhor é poderoso, a tua graça infinita, que possa suprir todas as necessidades. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se no meu canal, Pedro Malaquias, a oração da madrugada. E que Deus o guarde e o proteja, em nome de Jesus. Amém.